Muito bem-vinda, a palavra é sua, assim que eu desbloquear seu microfone, eu acho, por favor. Pronto. Obrigada. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria muito grande que nós estamos nessa tarde reunidos para refletir sobre esse tema interessantíssimo que foi proposto, interessantíssimo. Desde o momento em que eu recebi, eu me senti assim, em gratidão, porque é o tipo de tema que todo expositor gostaria de falar, porque foi provocativo, no bom sentido. Então, para desenvolver o tema, eu fiz uma parte inicial que eu passei essa questão, e eu já vou explicar, eu fiz uma pequena enquete, eu passei essa questão para meus contatos no WhatsApp. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês o que as pessoas que responderam falaram em relação a essa pergunta, que eu, na verdade, coloquei como uma frase para eles completarem. Se Jesus nascesse em 2020, depois eu vou colocar a minha visão, como eu, Tânia Wilson, penso que isso se daria, porque o que é legal nessa provocação criativa é que o verbo é nascesse e não voltasse. Inclusive, algumas pessoas que eu mandei a pergunta de outras comunidades de fé, metodistas e católicas, as pessoas já a princípio acharam que era voltasse. Eu falei, não é voltasse, é nascesse. Tem uma diferença aí, quer dizer, o verbo tornar-se carne novamente. Uma mãe, um pai, um nascimento, como que isso seria? Então, eu vou dar minha visão de como eu acho que seria, vou trazer Joana de Ângeles em meu auxílio, por que eu acredito que as coisas se dariam da forma como eu vou apresentar, mas eu vou utilizar a Joana. Eu também comentei um pouco antes de nós iniciarmos que eu consultei 20 mensagens de Joana de Ângeles em diferentes livros em que ela fala sobre a questão do Natal, geralmente a última mensagem dos livros dela. Então, foram 20 obras que foram consultadas e eu fiz um resuminho dessas mensagens. Claro que ela repete muitas ideias, mas eu fui tirando o mais importante e selecionando o que tinha a ver com a nossa reflexão. Como eu sempre faço, eu vou depois enviar o PowerPoint para alguém da casa, para que as pessoas possam disponibilizar isso no grupo do centro, para que vocês releiam. Algumas dessas mensagens eu coloquei a referência aqui, mas quem quiser a listagem das obras, a listagem completa, é só me mandar o e-mail também está em todos os slides aí, eu coloquei no rodapé. E a última parte da minha fala vai ser, então, uma reflexão pessoal em cima daquilo que vai ser apresentado. Então, vamos lá. O resultado da enquete. Então, vejam o que foi que eu fiz, né, quando eu recebi. Eu falei, eu não vou pensar nisso sozinha, que é muita responsabilidade. Vamos ver o que o povo anda falando aí, o que os universitários pensam sobre essa questão. Então, eu mandei essa questão para 100 contatos pelo WhatsApp. Desses 100 que receberam, 52 responderam. Desses 52, 11 homens e 41 mulheres. As idades variaram de 29 a 80 anos. A maioria espíritas, mas havia também, como eu falei, metodistas, católicos, agnósticos. Obviamente, eu não mandei para nenhum amigo ateu, porque ia rir de mim com essa questão, mas havia pessoas, principalmente as mais novas, que não gostam de se dizer religiosas, não gostam de aderir a nenhuma comunidade de fé, mas acreditam em Deus, têm uma fé numa transcendência, mas não praticam exatamente nenhuma religião. É o que hoje a gente chama, no campo de estudo da espiritualidade na ciência, de uma espiritualidade laica. É a valorização das virtudes, a valorização da ética, a valorização do bem comum, uma relação qualquer com algum tipo de transcendência, mas nada muito ligado especificamente a uma comunidade de fé. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas respostas, anotei, como a gente faz mesmo quando a gente entrevista para um trabalho científico, e fui tentando ver as regularidades. Saiu de tudo. Eu ri com algumas respostas, porque algumas foram muito engraçadas.
Muitas não me surpreenderam, porque seria como eu teria respondido também, caso tivessem me enviado. E eu fui buscando essas regularidades, e o que eu fiz? Eu vou apresentar aqui para vocês as ideias repetidas, mas não necessariamente muito repetidas. Então, pelo menos 2 vezes. Se aquela opinião, aquela informação apareceu pelo menos 2 vezes, eu coloquei aqui no resultado da enquete. Então, eu tenho um resultado que foi a nível só individual, uma só pessoa colocou, que não está aqui reproduzido, tá? E aí coloquei, também procurei reunir as ideias, que apesar de colocadas em palavras diferentes, tinham o mesmo teor, o mesmo significado. Então, a primeira parte aqui, esse primeiro slide, é onde Jesus nasceria, como ele seria visto. Então, vejam o que saiu. Então, vamos lá. 2 pessoas disseram que ele seria considerado esquizofrênico e lunático. 8 que ele seria perseguido e odiado pelos poderosos. 2 que ele seria visto como revolucionário. 2 que ele seria torturado e condenado como esquerdista comunista. 6 que ele seria torturado, assassinado e sofreria violência verbal. Vocês viram aqui a razão de eu ter separado, né? Porque para 2 pessoas, o motivo da perseguição seria um discurso que o aproximaria de uma visão aí que as pessoas considerariam esquerdista ou comunista. 3 acharam, né, que seria, né, que possivelmente as pessoas achariam que seria uma jogada de marketing ou fake news. 3 disseram que ele seria um menino pobre, não branco, de periferia, e que ele não teria acesso à educação, à saúde, nem ao emprego. Dentro disso aqui, as 2 que eu achei mais assim curiosas foram essas 2. Ele teria que mostrar superpoderes para acreditarem, tá? E aqui realmente eu concordo, ele teria que fazer como ele fez da primeira vez, dos ditos milagres, entre aspas, que a gente sabe que não são milagres, mas para chamar a atenção a princípio das pessoas, da mídia, de todos, ele faria o que ele fez sempre, né? Ao promover a cura, ao realizar determinados fenômenos, isso seria classificado como superpoderes. E uma resposta é essa daí, ele estaria em lockdown, que foi a minha filha, que mora fora, né? Ela agora está na Alemanha. Quando eu enviei para ela 2 meses atrás, a Itália, ela estava ainda na Itália, a Itália já estava novamente em lockdown. Aí ela falou assim, mãe, lógico que ele estaria em lockdown, né? Quer dizer, ela imaginou ele renascendo lá, e aí ele imediatamente estaria em casa, porque inclusive ela teve uma amiga, uma colega de trabalho, que teve neném, e assim, ninguém pôde visitar, nenhuma amiga pôde ir na casa dela, ninguém. Então, a menina só mostra o bebezinho à distância, acho que só os avós, as pessoas mais diretas, é que tiveram permissão para ver o neném. Então, eu achei assim que imediatamente ela me colocou essa resposta, né, que Jesus estaria em isolamento social, faz sentido. Bem, em relação ao que ele diria e como ele viveria, qual seria o objetivo da pregação? Tá? 3 disseram que ele lembraria a humanidade o dever de amar, que ele iria trazer mais paz e luz ao mundo, que ele nos ajudaria a ver que pequenas ações no mundo são imbatíveis, não mudaria em nada seus ensinamentos, rogaria que florestas fossem preservadas e rogaria proteção à vida para as gerações futuras. Vejam aqui a preocupação ambiental colocada. Seria a favor da igualdade e justiça social, andaria com os excluídos da sociedade. 2 pessoas colocaram isso aqui, eu achei genial também, porque, não sei, vocês devem ter acompanhado toda a agressão que Padre Lancelotti sofreu em São Paulo, na ajuda que ele presta aos aditos que vivem na chamada Cracolândia. Ele foi muito agredido esse ano, inclusive sofrendo ameaças à sua vida. E aí 2 pessoas disseram que ele estaria com o Padre Lancelotti cuidando dos excluídos da sociedade, o que também para mim faz muito sentido. Coisas curiosas que surgiram aqui também, uma pessoa só colocou, mas eu achei interessante colocar. Ele faria reconexão com a humanidade procurando os melhores marqueteiros do Instagram. Isso daqui eu achei genial. Imagina Jesus contratando marqueteiro. Eu não acredito que fosse acontecer, mas eu achei curioso. Teria orgulho das pessoas que ainda tentam propagar os seus ensinamentos. Então, isso, apesar de uma pessoa só ter colocado, me deu um quentinho no coração, como diz uma amiga, e eu achei importante compartilhar com vocês, que Jesus teria orgulho de todos nós que perseveramos
tentando não só propagar, mas também viver os ensinamentos. Claro que aqui, quando eu coloco 332, né, que é o número de comentários que surgiu, não foram pessoas diferentes. Muitas vezes, uma mesma pessoa colocou que ele nasceria pobre, que ele seria perseguido e sofreria agressão verbal, e que ele lembraria a humanidade o dever de amar. Que se vocês forem somar isso aqui, claro que vai dar quase 50 participações, e isso não corresponde exatamente a um indivíduo, mas a opiniões convergentes ou repetidas, que eu coloquei aqui o número em que elas apareceram repetidas. Muito bem. Então, vamos lá. A minha visão, a visão da expositora. E se Jesus nascesse em 2020? Então, vejam, como que eu acho que isso ia acontecer? Ele iria nascer no Brasil, numa comunidade, provavelmente no Rio de Janeiro. Seria pobre e negro, e os seus pais seriam pessoas simples e trabalhadores. Por que no Brasil? É a primeira questão que a gente poderia se colocar. Eu fiz uma pesquisa, quais seriam as grandes nações cristãs do mundo hoje. Primeiro, é importante a gente lembrar que os cristãos na população do planeta, nós somos 7 bilhões e qualquer coisa. Os cristãos não chegam nem à metade, tá? Nós somos 2 bilhões e 400 milhões de cristãos no mundo, divididos em várias denominações e várias comunidades de fé. A gente tem os católicos, a gente tem as correntes protestantes, a gente, dentro dessas correntes protestantes, várias denominações, as pentecostais, as neopentecostais. Nós, espíritas, curiosamente, não entramos nos cristãos. Nós estamos em outros. A gente não entra como uma denominação cristã ainda, porque as pessoas não entendem que nós somos cristãos. Então, a população do planeta, nem metade é cristã, mas a metade que é cristã, quando a gente coloca lá, quais são as maiores nações cristãs, aparecem duas. Estados Unidos é a maior em termos de população, mais de 200, acho que 220 milhões de pessoas se dizem cristãs, a maioria protestante, mas há católicos também. E em seguida vem o Brasil. Nós temos aí 84% de cristãos no Brasil, os espíritas também não entram, os espíritas estão à parte na pesquisa do IBGE, mas as correntes chamadas de cristãs aqui no Brasil também são as católicas e as protestantes. E por que, então, que Jesus nasceria aqui e não nos Estados Unidos, se os Estados Unidos seria a maior nação cristã? Primeiro, vamos lembrar que quando ele nasceu, quando ele veio ao mundo, ele nasceu ali entre os judeus na Palestina, porque era a nação mais amadurecida e seria mais receptiva, dentro da visão de um Deus único, dentro da vivência daquela religião, quer dizer, seria um povo muito religioso. Então, ele repetiria a mesma coisa, só que Jesus não nasceu, na época, em Roma, que era a capital do Império Romano, ele não nasceu no Império, ele nasceu numa nação que era subjugada, que era uma nação pobre. Então, entre Estados Unidos e Brasil, provavelmente Jesus escolheria, claro, o Brasil, até para não ter aquela associação que as pessoas sempre fazem. Mas também nasceu nos Estados Unidos, teve isso, teve aquilo. Então, provavelmente, em função até da natureza do seu trabalho, ele nasceria aqui no Brasil. Numa comunidade, claro, seria pobre, porque ele foi pobre, os pais seriam simples, e como é que a gente imagina esse Natal, né? Quer dizer, vamos imaginar essa Maria, e aí vocês viram que o fundo do slide já foi uma provocação minha, dessa minha visão, né? Essa mãezinha de comunidade negra, grávida, Jesus vai nascer. Como seria essa noite de Natal, a gente pensando nesse esforço aí imaginativo? Claro que ela ia rodar por várias maternidades, como muitas mulheres pobres de comunidade, não ia ter vaga em nenhuma, repetindo o que aconteceu lá, que não havia vaga nas estrebarias, nas pousadas, nos hotéis da época, para as pessoas mais simples, por isso que eles acabaram na gruta, acabaram lá entre os animais, e essa mãezinha acabaria tendo Jesus dentro do carro, cercado de moradores em situação de rua e de cães e de gatos que estivessem ali nas imediações. Mas ocorreria tudo bem, tanto com a mãe quanto com o nosso Jesus, recém-nascido. Ele seria superdotado, porque ele frequentaria escola. No Brasil é lei, é um outro momento diferente do que aquele momento histórico e daquela cultura lá atrás. Mas ele se destacaria imediatamente na escola, ele seria aquela criança que saberia tudo, como a gente vê crianças superdotadas ali, que dão aula em vez de ter aula.
destacando-se tanto na escola quanto na comunidade em que ele viveria. Começaria a pregar aos 18 anos. Por que 18 anos? Porque aqui no Brasil a maioridade é aos 18 anos. Lá na época em que Jesus nasceu, o varão poderia sair da família e começar, no caso dele, como profeta, poderia começar o seu trabalho a partir dos 30 anos de idade. Até 30 ele ficou junto da família, ajudando na subsistência. A partir dali, ele começou a sair para fazer a pregação. E chamaria-se, né, quem seria o colégio apostólico? Jovens e líderes da comunidade, pessoas em que ele visse, pessoas com grande capacidade, tanto em termos de virtude, amadurecimento espiritual, que poderiam acompanhá-lo e dar continuidade à obra. Qual seria o discurso de Jesus? O discurso que, como as pessoas colocaram, eu também coloco aqui, seria de amor, justiça social e paz. E ele mostraria que a verdadeira felicidade é interna. Eu não sei se vocês viram uma das últimas falas do Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, ele fala dos grandes males da nossa civilização ocidental moderna, que seria o hedonismo, seria o consumismo, o individualismo e imediatismo. Então, Jesus, ele faria toda a pregação dele exatamente ressaltando esses aspectos negativos da nossa sociedade. E isso é que causa o desequilíbrio, né? Esse individualismo, consumir demais, como a gente viu, bacana vocês no centro terem começado um trabalho com essa conscientização da sustentabilidade, que é muito importante. Então, Jesus teria, lógico, esse discurso. Vocês veem Jesus fazendo qualquer outro tipo de discurso, não mudaria, né, a fala. E ele atrairia, por isso, a ira de milicianos e poderosos, e acabaria, sim, assassinado como outros líderes que defenderam pautas sociais e ambientais. E isso não só no Brasil, a gente tem aí vários líderes que sofreram isso, como também no mundo inteiro, historicamente, Gandhi, todos os outros líderes que, com um discurso muito à frente de seu tempo e que criticassem ou que criticaram muito o establishment, acabaram sendo assassinados, acabaram tendo um fim trágico. E aí vocês podem falar, mas puxa vida, por que isso, né? Nós estamos em 2020. 2020, Jesus teria o mesmo fim, sofreria isso tudo? Sim. Infelizmente, sim, companheiros, apesar de nós já termos tido uma evolução muito grande. Eu quero ressaltar isso antes de trazer Joana, porque Joana vai me ajudar a confirmar essa minha visão, que é também a visão das pessoas que responderam à minha enquete. Nós tivemos um progresso tecnológico, um progresso material tremendo, principalmente da década de 50 do século passado para cá. Isso aí, gente, é inegável. Vejam, por exemplo, o esforço em 1 ano para produzir uma vacina para nos dar mais segurança e paz em tempos dessa pandemia. Quer dizer, vários cientistas, eu estava lendo que 30 mil trabalhos foram submetidos nas revistas científicas a aprovação, acho que 19 mil a mais do que o ano inteiro de 2019. Então, esse esforço, esse desenvolvimento, esse progresso material e científico, isso é inegável. E nós também tivemos um progresso ético, digamos assim. Hoje em dia, fala-se mais da questão do meio ambiente, fala-se mais da questão da justiça social, dos direitos humanos, da necessidade da observância dos direitos humanos, de uma igualdade social maior. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, dentro da nossa comunidade de fé, que é o Espiritismo, a gente tem a Abrepaz. Eu não sei se vocês estão acompanhando o trabalho da Abrepaz. A Abrepaz foi fundada há 2 anos e está nas redes sociais. O Trigueiro também já foi lá conversar com o pessoal numa entrevista, e a Associação Brasileira Espírita de Defesa dos Direitos Humanos e da Cultura da Paz. Então, a gente vê que a humanidade, as pessoas estão se movimentando onde elas podem, tendo em vista a divulgação e a vivência desses valores que são importantes para que a gente, de fato, tenha uma evolução, não só material, mas uma evolução moral. Vamos lembrar também com Kardec, que quando Kardec, em Obras Póstumas, fala das aristocracias, ele fala que a última aristocracia, a aristocracia de um planeta de regeneração, seria o poder. Quem teria o poder no mundo de regeneração? As pessoas inteligentes e moralizadas. Nós não chegamos ainda lá, nós estamos ainda na aristocracia do dinheiro, tem influência, manda, determina, aparece quem hoje tem mais condição financeira. Nós ainda estamos nesse patamar. Então, eu fui pedir ajuda Joana, né? O que justifica, então, esse cenário apontado pelas pessoas que responderam à enquete e por mim mesma, né? Vamos refletir, então, com a Joana.
Esses dois comentários dela, eu não coloquei referência, porque eu consultei 20 mensagens, e ela repete isso muito em várias mensagens, então não vi assim como centralizar numa só. Então, ela diz que naquela época que Jesus nasceu, o clima era de violência, de ignorância, de guerras, de abuso de poder e ganância. Ora, vamos olhar o mundo em volta. É o que a gente vê hoje no mundo causando desequilíbrio, a gente ainda vê tudo isso. Qual era a expectativa que as pessoas tinham na época? De um Jesus triunfador, num sentido mundano e sectário. Ou seja, ele vai vir para a minha religião, e ele vai ser da minha religião, e ele que vai comandar de dentro da minha comunidade de fé. Ele vai fazer a transformação. E essas pessoas não aceitaram Jesus porque ele não tinha esse perfil. Alguém aqui tem alguma dúvida de que as pessoas aceitariam Jesus se ele viesse dentro dessas características que a gente viu que ele retornaria? De forma alguma. Ainda haveria brigas, porque a gente vê que ainda há essa questão do sectarismo, ainda é muito prevalente ainda no mundo todo, em todas as religiões. Cada uma diz que tem a verdade, cada uma quer para si. Aliás, isso acontece às vezes até dentro dos arraiais espíritas. As pessoas dizem que não, a gente tem um médium tal, frequenta a minha casa, as pessoas ficam assim, querendo uma exclusividade, apresentando aquilo como uma forma de privilégio. Então, a mesma expectativa desse Jesus triunfador, a mesma visão sectária e mundana, seria a que prevaleceria, lembrando que dentro da comunidade cristã aqui no Brasil, a maioria são católicos e protestantes. Dentro do protestantismo, a gente sabe que há uma vertente que, inclusive, acredita que a vinda de Jesus está relacionada a um sucesso de Israel, país. Eu não sei exatamente por que eles pensam isso, mas eu já li alguma coisa aí nas mídias sociais que eles atrelam uma coisa à outra. Por que eles querem que Israel seja grande quanto país? Porque eles acreditam que quando Israel for grande, Jesus retornará. Não nascerá, mas sim voltará. Bem, aí o que ela diz em Diretrizes para o Êxito, no capítulo 36? O homem moderno exaure-se no consumismo insensato, deixa-se dominar pela ansiedade ou pelo desânimo. A insatisfação é a tônica. Consideram a vida só do ponto de vista material. Acreditam que a felicidade é ter dinheiro, satisfação dos sentidos e harmonia física. Então, por que Jesus seria rejeitado? Por que as pessoas o veriam como revolucionário e o agrediriam? Porque ele falaria que isso não traz felicidade, que isso não nos trará a paz que nós queremos. E ele provavelmente, em suas pregações, em seus discursos, ele voltaria a nos lembrar o sentido verdadeiro da bem-aventurança ou da felicidade. E esse contexto é o contexto que nós vivemos hoje, um possível retorno, porque nessas mensagens todas ela fala da questão do Natal. Em Liberta-te do Mal, na mensagem titulada Rei Solar, ela diz assim: 2000 anos de sementeira de Jesus se passaram, e a colheita de bênçãos ainda é escassa. Essa frase é uma frase forte, eu sei, mas é a veneranda mentora que coloca, né, mostrando para a gente que, de fato, em termos morais, o nosso progresso ainda foi bem menor do que o progresso material. E aí o que ela chama de colheita de bênçãos, o que é? Esse amor ao próximo. Esse amor ao próximo que materializa o reino dos céus, não só dentro da gente, como fora da gente também. Muito bem. Refletindo ainda com Joana. Para demonstrar desprezo pelas honrarias do mundo e as ilusões vigentes, Jesus nasceu na pobreza e dignificou a simplicidade. Então, se ele fez isso, obviamente que ele faria a mesma coisa. Quer dizer, se ele faria um discurso contra tudo isso que atormenta o homem, que é o excesso de valorização do mundo material, o apego às coisas materiais, para demonstrar a não necessidade disso tudo, ele voltaria na pobreza e dignificaria a simplicidade. Isso está em Rejubila-te em Deus. Aos simples e desataviados sempre se dedicava a indiferença, o desrespeito, fechando-lhes as portas, dificultando-lhes os passos. Mas hoje, tudo permanece quase da mesma forma. Então, por que um trabalho de Jesus dentro de uma comunidade? Porque essa situação aqui é a mesma. A mesma que Jesus viveu no passado, essas comunidades mais simples, né, a maioria da população continua vivendo essa mesma condição, esse mesmo contexto, como ela diz, em momentos enriquecedores.
Diferindo de todos os conquistadores, ele preferiu os pobres e os abandonados, os enfermos e os desiludidos, os simples e os puros de coração, os sofredores e os perseguidos, para com eles formar uma sociedade diferente e especial, na qual o amor seria o seu fundamento essencial. Então, aqui está a justificativa, em Fonte de Luz, no capítulo 35, de por que Jesus se cercaria de pessoas simples. E aí, companheiros, a mesma reação que os poderosos tiveram na época, os muito ricos, aqueles com determinada casta social, as pessoas olhariam esse Jesus simples, pobre, negro, e falariam assim, gente, mas esse indivíduo é Jesus, nascer assim, pobre, nessa pobreza, que isso? Ele nasceria aqui entre nós, né? Seria uma pessoa rica, um médico, seria um advogado, seria uma pessoa com não tem nem nível superior, coitado, começou a pregar aos 18 anos, como assim? Então, as pessoas fariam os mesmos questionamentos numa linguagem moderna, mas seriam os mesmos questionamentos porque ele, diferindo de todos os conquistadores, faria a mesma coisa. Ele inaugurou a era da renúncia aos bens terrenos, isso há 2020 anos atrás, está em Alerta no capítulo 60. Então, talvez por isso que as pessoas acreditem, as duas que colocaram que ele seria perseguido, assassinado como comunista, revolucionário, porque já naquela época Jesus defendia o desapego. Para que tanto? Para que esse egoísmo, esse individualismo de querer tanto para si enquanto outros não têm nada? Então, ele lutaria por uma visão mais igualitária em termos sociais, né? Porque ele inaugurou, segundo Joana, a era da renúncia aos bens terrenos. E, por fim, por que morreria? Joana diz, ele veio e não o aceitaram. Ainda hoje Israel não entendeu. Isso eu achei espetacular, que está em Libertação pelo Amor, no capítulo 30. Então, se naquela época ele não foi aceito, dificilmente hoje, a gente vendo que essas características permanecem no Ocidente, dificilmente ele seria aceito. E ainda hoje, de fato, Israel, apesar, eu andei pesquisando, existe um pequeno grupo que acredita que Jesus tenha sido o Messias, mas é um grupo tão pequeno que chega a ser relevante dentro do judaísmo. Mas a verdade é que até hoje os judeus não reconhecem Jesus como Messias, como Salvador. Bem, aqui tem uma questão também muito interessante que uma pessoa até colocou, né, que Jesus acharia pueris e infantis as nossas comemorações do Natal, da primeira vinda dele. E eu achei essas figurinhas aqui, que de vez em quando rolam nas mídias, né, de Jesus dizendo, todo ano vocês tragam meu aniversário, e aqui uma fila, Papai Noel com várias crianças e Jesus sem ninguém procurando por ele. Há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, se não me engano, Divaldo deu uma entrevista que na mansão lá do Caminho, nas crianças que fazem evangelização desde pequenininhas, numa obra espírita, ele entrou, não sei onde as crianças estavam reunidas, e perguntou para as crianças o que significa o Natal, e as crianças responderiam em uníssono, Papai Noel! E ele ficou muito impressionado com isso. Mas, companheiros, vejam, é a mídia, né? Passeiem pelo comércio, reparem nas propagandas. Muitas vezes a gente, em vez de valorizar até dentro da nossa casa, em vez de valorizar a representação, o simbolismo do nascimento de Jesus, a gente se preocupa mais com a árvore de Natal, com o Papai Noel, com a botinha, com símbolos. Eu não estou dizendo que a gente não deva utilizar, que é que nem aquela história horrível das pessoas acharem que a gente tem que escolher entre Halloween e Saci Pererê. Não é ou isso ou aquilo, a vida não é um ou isso ou aquilo. Mas a questão é uma festa religiosa. E, no entanto, o que se valoriza nessa festa religiosa é mais um aspecto consumista ligado a uma figura que não tem nada a ver com esse cenário do que propriamente com a questão do presépio. Eu fico muito triste. Uma vez entrei numa instituição espírita e eu vi que o pessoal estava arrumando a árvore no início de dezembro. Eu entrei para fazer um estudo. Aí eu vi que a pessoa estava arrumando a árvore de Natal. Aí eu elogiei, falei, tá bonita a árvore. E cadê o presépio? Aí a pessoa espantada me olhou, aí falou assim, é verdade, não pensei em colocar, que ela estava doando a árvore, montou a árvore, mas não se preocupou em doar, quer dizer, é automático. Por que isso é automático? Porque a gente cresce ouvindo isso, vendo isso, falando nisso no Natal, e esse discurso ligado ao consumismo se sobrepõe
a imagem, os ensinamentos de Jesus. E eu, mais uma vez, trago Joana, para vocês não acharem que é uma coisa só minha, da minha interpretação. Joana, vou colocar aqui uma frase dela, que eu acho uma frase forte, mas necessária, em que ela diz assim: não te preocupes em oferecer coisas na alucinação mercadológica em que ele é substituído por Papai Noel, em sórdido combate contra a sua existência entre nós. Isso está no livro Amor como Solução, no capítulo 30. E o que ela diz aqui? Quantas famílias passam o Natal do dia 24 para o dia 25 zangadas, ansiosas, porque agora as pessoas têm o hábito de fazer amigo oculto. Não esse ano que está todo mundo em isolamento, né? Mas até o ano passado. Como começou a ficar muito caro presentear individualmente, as pessoas inventaram amigo oculto. Mas, gente, vocês conhecem, eu conheço. Quantas pessoas se zangam, reclamam do presente, e aí ficam com um clima horrível na noite de Natal, porque se preocupam com essa questão de oferecer coisas. Eu penso que um grande ganho que a gente vai ter esse ano na comemoração do Natal é justamente a gente perceber que não é isso que é importante. Vamos nos reunir com nossas famílias, mas vamos trocar histórias de família, vamos desligar a televisão, jogar um jogo, conversar com as crianças, recontar a história de Jesus, se todos estiverem dispostos, fazer uma oração. Então, a gente acaba concentrando as energias só em comer, em beber, em trocar presentes, nessa ansiedade que a gente fica de comprar, de presentear, e a gente esquece que Natal não é nada disso, né? Que o Natal, na verdade, é a valorização dessa convivência, desse amor que nos une. Eu tive uma experiência muito interessante de uma formação que eu faço agora em Gestalt Terapia, e a gente fez um amigo oculto diferente por causa do isolamento, mas foi tão bom, que a gente nem quer voltar mais para a versão tradicional de dar coisas. A gente teria que escolher uma poesia, um vídeo, uma música para a pessoa que a gente tirou no amigo oculto. E, nossa, foi uma choradeira, as pessoas amaram. Eu, por exemplo, amei o que a minha amiga oculta me presenteou, né? Que ela colocou uma música e fez um recorte de várias coisas que têm a ver comigo. Então, isso mostra para a gente que o outro olha para nós com atenção, com olhos de amor, com olhos de fraternidade. Eu penso que é isso que Joana quis dizer aqui, quando ela puxa a nossa orelha, para a gente não substituir Jesus por Papai Noel. Vamos no Natal, colocar nossa árvore, sim, nossos enfeites natalinos, mas olhem em volta da casa de vocês. Cadê a presença de Jesus, já que a gente valoriza o Papai Noel? Cadê Jesus? Né? Jesus é aquele presépio micro, pequenininho, que fica no sem olho. Uma das lembranças boas que eu tenho da infância, eu tive uma infância muito difícil, mas talvez a única lembrança boa que eu tenho do meu pai é que todo Natal, ele era filho de português, a gente tinha um presépio enorme. E aí eu lembro dele montar o presépio contando para a gente a história de Jesus. Isso é uma lembrança que eu guardei boa da convivência com ele. Muito bem. E agora vem as perguntas, companheiros, que não querem calar, que esse é o objetivo, eu penso, dessa provocação divertida que nos foi feita com essa pergunta, com essa questão proposta, né? Se Jesus nascesse em 2020. Se Jesus nascesse, nós o reconheceríamos? Ficaríamos ao lado de Jesus? Ou a gente faria coro com a opinião dos outros, dizendo que, não, isso aí é fake news, isso daí é um cara, coitado, olha de onde ele vem, pobre desse jeito, está querendo se passar. Qual seria a nossa reação? Porque o fato de nós sermos espíritas, o fato de nós acreditarmos que o Brasil, o coração do mundo será, o coração do mundo é a pátria do Evangelho, isso não implica que a gente necessariamente consiga reconhecer Jesus se a gente estiver imerso nessa materialidade mundana que Joana de Ângeles alerta aqui. Pode ser que ele venha e a gente não reconheça, inclusive coletivamente, enquanto movimento, enquanto comunidade de fé. E aí, em vez de Jesus falar Jerusalém, Jerusalém, Jesus vai falar assim, Brasil, Brasil, que não reconhece os profetas. Então, nós reconheceríamos, e aí entra a parte também muito importante, que é a nossa reflexão sobre qual o sentido do Natal para nós, ou qual deveria ser. E aí, mais uma vez, eu trago a contribuição da nossa mentora. Então, ela diz assim, em Iluminação Interior, que nós, no Natal, temos que fazer uma reflexão profunda. Jesus nasceu em nós? Se sim, sair da comodidade e da indiferença. Então, o quanto que nós, se um dia Jesus nasceu, geralmente Jesus nasce em nós,
quando a gente tem essa entrada na religião por algum motivo, por alguma dor, por algum sofrimento, em que a gente se emociona. A emoção é um dado muito importante para esse nascer de Jesus no nosso coração. Deveria ser um momento de metanoia, como dizem os gregos, deveria ser um momento de conversão, em que nós nos transformássemos numa outra pessoa ou em que nós fizéssemos uma proposta de nos transformarmos, porque o discurso de Jesus era pedagógico. Pedagógico tem a ver com educação, educação tem a ver com mudança, com crescimento, com mudança de pensamento, com mudança de hábito, com mudança de afetos, com a nossa mudança total. Então, nós já saímos dessa nossa comodidade da indiferença e nós mudamos, nós somos, de fato, outras pessoas melhores do que nós éramos antes. Eu achei interessante que no livro Alerta ela diz assim, ou deixar que ele renasça, se tiver desaparecido a emoção. Eu acho curioso que, assim, eu me considero uma pessoa muito racional, característica minha, mas em muitos momentos, quando eu faço oração, quando eu medito, eu me emociono às lágrimas, ouvindo alguma música. E eu acho que é um pouco isso que ela fala aqui, que às vezes a rotina na instituição, a rotina dos anos, ou a rotina da nossa vida, a gente perde essa emoção desse encontro com Jesus, que vocês devem lembrar como foi para vocês. Eu lembro como foi para mim. E aí ela fala para a gente deixar que ele renasça, se tiver desaparecido a emoção. E como fazer? Meditem, imaginem Jesus chegando até vocês, abraçando vocês, na dor, na complexidade da dor dos momentos que nós vivemos, Jesus nos colocando no colo, nos abraçando, falando assim, minha filha, meu filho, como você está? Busquem trazer essa emoção do reencontro com a figura simbólica do Cristo nas orações ou nas meditações. Canta elegia de amor, celebrando-lhe um aniversário com a transformação moral para melhor. Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode propor para o ano que vem, né? A gente já pode começar a preparar, no dia 1º de janeiro de 2021, que presente que a gente vai dar para Jesus no ano que vem? E que presente que Jesus quer receber de nós? A nossa transformação moral para melhor. Então, vamos focar numa coisa que seja para nós a maior dificuldade moral, talvez para uns controlar a raiva, talvez ou para outros se desapegar dos objetos materiais. Tem uma amiga que brinca, mas eu acho que isso é uma frase que todo mundo fala, que o espírito às vezes parece que tem um escorpião dentro do bolso, que a gente é pouco colaborativo, muitas vezes, no sentido material. Então, a gente tentar imaginar que presente, vamos fazer esse presente ao longo do ano todo, para entregar para Jesus, para chegar no dia 24, dia 25 do ano que vem, e falar assim, Jesus, eu tenho um presente para te dar, eu tenho certeza que Jesus vai ficar numa alegria imensa. Homenageando, torna-te seu instrumento e amplia horizontes no bem. Então, vamos nos propor um exercício diário de gratidão, de prática do bem. O que eu fiz hoje em favor de alguém? Pela palavra, pela ação, pelo pensamento. Há tantas formas de fazer o bem, mas não deixemos que o dia passe vazio. Não deixemos que o dia passe sem essa significação do amor maior a que nós somos convidados por Jesus, desde a sua vinda entre nós. Vamos homenageá-lo fazendo assim. Fazer balanço do auxílio material e moral aos necessitados, da compreensão quando perseguido, do perdão e reconciliação, da firmeza nos ideais e na fé. Então, aqui ela está chamando a atenção da gente em diretrizes para o êxito, que a gente... muitos de nós já somos mão aberta, já conseguimos, ou temos disponibilidade, que às vezes nem é só questão de ter mão aberta, às vezes a gente não tem grandes recursos. Então, o auxílio material para nós não é problema, mas o auxílio moral, sim. Então, ela chama a atenção aqui para que a gente faça um balanço desse auxílio material e desse auxílio moral. Eu, por exemplo, fazendo o meu balanço particular, eu vi que eu posso aumentar o meu auxílio material, que esse ano, por medo de uma série de questões, né, relacionadas a questões de dificuldade do Estado, que eu sou funcionária pública, eu segurei um pouco os meus recursos e eu poderia ter aplicado mais em termos de ajudar
ao próximo, de ajudar o semelhante. Então, esse balanço que é importante a gente fazer, o que eu ajudei, o que eu fiz, mas não só no ponto de vista material, no plano moral também, que é bastante importante. Muitas vezes, e a gente vê aquela passagem belíssima de Pedro, quando ele encontra com um paralítico que pede uma esmola, e ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te, anda. Então, a gente, muitas vezes, não tem nem ouro nem prata, mas a gente tem outras coisas que a gente pode dar, principalmente nessa época de isolamento, que as pessoas se sentem sozinhas, que precisam de um apoio. Tentar fazer algo, amando e liberando do erro, ao menos uma pessoa. Então, vejam que bonita esse convite que ela faz para a gente, momentos enriquecedores, que a gente possa também, em homenagem a Jesus, fazer algo que seja por uma pessoa, que a gente adote uma pessoa, um idoso numa instituição, uma criança necessitada, providenciando a ela, principalmente que há muitas crianças que são talentosas e que não têm condição, muitas vezes, de entrar para um curso superior que querem, porque não tem condição financeira. Então, nós apadrinharmos pelo menos uma pessoa, seja ela em que condição de necessidade ela estivesse, se nós fizermos isso por uma pessoa, nós já teremos feito muito em termos de evolução, porque se cada um fizesse isso, imaginem só a corrente do bem que isso promoveria. E eu trouxe aqui uns exemplos, eu gosto muito, eu já falei com vocês várias vezes desse site, eu tenho ele no meu celular para ter à mão. E antes de colocar os exemplos, que são exemplos simples, né, em responsabilidade, Joana diz assim, Natal é convite à reflexão. Recordar o excelso amigo é oportunidade feliz para cada homem voltar-se para dentro de si e fazer a paz consigo mesmo e amar. Então, que a gente lembre disso no dia de Natal, quem sabe até no dia 24, no dia de Natal, ou mesmo hoje, a gente possa telefonar para alguém, fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem de texto, em que a gente traga para a pessoa um pouco dessa paz e desse amor que a gente já conseguiu construir dentro de nós. Eu me lembro de uma música que a gente cantava na evangelização com as crianças, que dizia assim no refrão, e porque nós não tenhamos as mãos divinas, em nossas mãos pequeninas trazemos-te o coração. Então, todos nós temos, nosso coração pode ser um coração gigante já, de muita vivência de amor, mas todos temos um coração para dar e algo dentro dele, dentro das nossas possibilidades. Eu trouxe aqui um exemplo, vejam como não é difícil. Uma costureira que reforma bonecas do lixo e transforma o Natal de crianças, uma cantora que vai cantar de graça no Natal para moradores em situação de rua. Esse aqui é o site do Só Notícia Boa. Todo dia eu entro nele para ver as notícias boas, antes de entrar no G1 para ver as notícias, antes de entrar no BBC Brasil, né, no É o País, eu entro no Só Notícia Boa para ver as boas notícias, porque a mídia tradicional ela dá muita ênfase no negativo, mas isso não acontece aqui. A solidariedade leva alegria ao Natal de crianças com câncer, né? A visita a hospitais, alunos fazem um ensaio natalino com vira-latas para incentivar a adoção. Aqui os idosos, eu acho muito bonito essas campanhas que têm sido feitas ultimamente, em 24 horas, idosos de asilo conseguem presentes do Natal que querem, né? Pedidos de idosos de asilo para o Natal emocionam o Padre Fábio. Então, as pessoas fotografam idosos com seus pedidos, e às vezes é coisa assim, um pouco compacto, como tem numa dessas daqui, coisas simples, igual as cartinhas das crianças, por exemplo, do Natal. Então, reparem aqui nesse universo, que é cada um com a sua habilidade. Então, qual é a habilidade de vocês? Eu ouvi aí as companheiras falando que são boas em fazer bolo, são boas em fazer desenho, são boas em fazer isso. E que nós somos bons? Vamos utilizar essa nossa habilidade, esse nosso talento que a vida nos permitiu cultivar, desenvolver, e usando esse nosso talento, auxiliarmos as pessoas naquilo que nós pudermos, como essas pessoas fizeram aqui, uma costureira que costura, uma cantora que canta, alguém que se veste de Papai Noel vai alegrar crianças, outros que ajudam cãezinhos, e aqui eu coloquei, vocês vão rir, porque vocês vão dizer que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, não, para o meu brócolis, mas eu estou mesmo. Então, eu coloco aqui, olha que gracinha. Menina pede peru de Natal para salvá-lo do abate. E família adota a porca que ia comer no Natal.
Então, vejam que interessante que nós, cada um de nós, dentro da nossa forma de pensar, dentro do nosso âmbito de ação, todos nós podemos, nesse Natal, dar um presente a Jesus, que no final das contas é um presente para nós mesmos, porque quem se beneficia do auxílio somos sempre nós que fazemos. Quer dizer, o que a gente leva dessa vida, senão o amor, as experiências, de todo o bem, os afetos que nós desenvolvemos. Então, ao fazermos alguma coisa no Natal que beneficie alguém, ainda que seja seres não humanos, como no caso aqui os animais, a gente estará contribuindo para que o mundo se torne um mundo melhor. Então, companheiros, nesse Natal, que a gente ouça essas vozes de Joana, de Divaldo, lembrando a gente que nós estamos imersos numa cultura no Ocidente, que é uma cultura que valoriza ainda as questões materiais, o dinheiro. Não existe nada errado em a gente presentear um afeto, comprar um objeto, comprar uma coisa que a pessoa queira, se a gente tem condição, mas que a gente perceba que a vivência do Natal é esse renascer de Jesus em nós, em termos do nosso desenvolvimento pessoal e do nosso desenvolvimento coletivo. Tem um movimento muito interessante também, espírita, chamado A Paz no Prato, que é de uma nutricionista, ela tem nas redes sociais também, em que ela ensina receitas vegetarianas, estritas, né, veganas, para que as pessoas, aos pouquinhos, consigam fazer uma transição, se puderem, se não puder também não tem problema, fica para uma outra oportunidade, que muitas vezes a gente não precisa deixar de comer, se a gente conseguir reduzir. E lembrando aqui Humberto de Campos, além do Emmanuel, que fala sobre o assunto desde a década de 40, Humberto de Campos tem uma mensagem, duas mensagens em que ele fala sobre isso. Um é o Peru Pregador, que é uma fábula, e outra é ele falando de fato sobre o Natal, a importância da gente, em homenagem a Jesus, que os animais estiveram presentes ali, que a gente diminua a matança. Humberto de Campos, ele não fala da gente não ter, ele fala para a gente, pelo menos em homenagem ao Príncipe da Paz, diminuir a matança dos animais no Natal, quer dizer, a paz no prato também é importante. E, finalmente, o que eu deixo no coração de todos vocês? Com muita alegria que eu trouxe essas reflexões, essas ideias de Joana, essas reflexões em torno de uma possível volta de Jesus, né, nascendo entre nós. Imagina que beleza, Jesus nenenzinho, que fofo. A mensagem que ecoa do dia que Jesus nasceu até hoje, porque a verdade é que Jesus não precisa nascer novamente entre nós, porque Jesus nunca foi embora, nós sabemos disso. Nem antes de nascer, ele já estava conosco desde sempre, desde a formação do nosso planeta, porque ele é o governador planetário. Então, Jesus não tem necessidade disso, porque ele sempre esteve entre nós e sempre estará até o fim dos tempos. E nós vamos no Natal, aqueles que conseguirem se conectar através da sua emoção, nós vamos sentir mais ainda a presença de Jesus conosco. Qual é a mensagem que ecoa do dia que Jesus nasceu até hoje? É o cântico dos pastores, né? Que foi dado, que os anjos cantaram aos pastores. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que a gente sinta no nosso coração ecoar esse cântico na noite de Natal. Que a gente possa glorificar Deus, nosso Pai, agradecendo por todas as bênçãos, inclusive pelas dificuldades, que é aquilo que nos faz crescer. Que a gente contribua para a paz na terra, no prato, no comportamento, no pensamento, coletivamente, em todos os sentidos, diminuindo o discurso de ódio que se alastra hoje no Ocidente. Que a gente tenha boa vontade para com os homens, mas eu estendo aqui para com todas as criaturas sencientes. É essa a melhor forma, a forma mais apropriada, e é que Jesus mais merece que a gente lembre dele no Natal. E assim ficam os meus votos para vocês todos, para os lares de vocês, para as famílias, que a gente possa ter um Natal de paz, com Jesus sempre presente no nosso coração. Que assim possa ser. Que assim seja, Tânia. Olha, eu não vou conseguir transmitir para você à distância toda a gratidão que eu estou sentindo, então, assim, eu vou agradecer em nome da diretoria do SEASSE, não só pela